gravação. Boa noite, amados irmãos. Uma alegria nós estarmos juntos aqui. Mais um estudo bíblico sobre escatologia. Já é o nossa 12ª aula. E hoje nós vamos estar focados no livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a perseguição da igreja nos últimos tempos. E esses últimos tempos estão mais próximos do que nunca, tá bom? Então, Lucas, pode colocar a primeira tela. Louvado seja o Senhor. Né? Nós vimos os 7 selos na penúltima aula, na última, as 7 trombetas, e agora é como se nós rebobinássemos a fita e voltássemos lá no começo da grande tribulação. O capítulo 12 é isso, é um recomeço dentro do livro de Apocalipse. E aqui, no versículo 1, já mostra o seguinte, que João viu um grande sinal no céu. Esse sinal, ele tem várias vertentes, né? Primeiro sinal que ele viu foi uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós já falamos que o livro de Apocalipse foi escrito por meio de sinais e figuras, e nós precisamos estar bem atentos, né, para saber o que é que o Senhor quer falar com essas figuras. E se fala muito dentro da escatologia, quem seria essa mulher? Vestida do sol, com a lua sobre os pés e a coroa com 12 estrelas. Muitos falam que é Maria, outros falam que é a igreja, outros traz alguma outra revelação, mas tem um versículo em Isaías 54:5 que fala: o teu Criador é o teu marido. Então, o marido é o Senhor. Essa mulher representa nós, mas também todo o povo de Deus. Ela é uma mulher, vamos dizer assim, universal, tá? Por que dizemos isso? Ela começa lá com Eva e vai até a volta do Senhor, ok? Então, todos aqueles que são de Deus, que é o povo de Deus, estão incluídos nessa mulher. Ela é uma mulher corporativa, universal. Ela pega a abrangência de todas as épocas. E ela está vestida do sol, porque o sol é o Senhor. Esse sol está representando aqui os cristãos do Novo Testamento, que Jesus é o sol da justiça, tá bom? E a lua, debaixo dos pés? A lua representa o povo de Israel do Velho Testamento, tá bom? Eles não tinham a luz verdadeira, eles eram guiados pela lei, que é representada por essa lua, e a coroa de 12 estrelas já representa os patriarcas antes de Moisés, né? De Adão até Moisés. Não sei se vocês lembram daquele sonho de José. Ele sonhou, né, que os irmãos dele eram 11 estrelas, quer dizer, ele também era uma das estrelas, representando as 12 tribos de Israel. Então, essa mulher é o povo de Deus do começo até o final. E o versículo 2 fala que ela está grávida, mas já está para ter o bebê. E ela grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Umas 3 reuniões ou mais, eu não me lembro mais, aulas, foi quando nós falamos de Mateus,
Jesus falou sobre os princípios das dores. Então, as guerras, rumores de guerras, o que nós estamos passando hoje, com todas essas guerras que nós já escrevemos aqui nesse estudo, Rússia contra a Ucrânia, Israel agora contra o Irã, são princípios das dores. É como uma mulher, né, que está para ter o bebê, primeiro tem esses princípios. Por isso nós falamos que a gente já está quase chegando na hora. Mas aqui está representando a mulher que já vai ter o bebê. Tá? Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o versículo 3, fala que ele viu um dragão. Quem que é esse dragão? Esse dragão é Satanás, o inimigo de Deus. Na verdade, lá em Gênesis capítulo 3, ele era uma serpente que enganou Eva, enganou Adão. Mas de lá para cá, de tanto comer as pessoas, né? De tanto agir de uma maneira desenfreada por meio do pecado, ele se tornou um grande dragão. E vermelho porque de comer, devorar o sangue do povo de Deus, né? Dos filhos de Deus. E as 7 cabeças, 10 chifres, né? Nós sabemos que, pelo que nós vimos em Daniel e agora também algumas aulas passadas aqui de Apocalipse, né? Os 10 chifres são 10 reinos que terão uma aliança muito forte no final, e as 7 cabeças são reis, e essa 7ª cabeça já será o anticristo, que nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 13, tá bom? E o versículo 4 fala que a sua cauda ele arrasta a terça parte das estrelas dos céus. As estrelas dos céus são os anjos. Então, quando ele se rebelou, né, 1/3 dos anjos seguiram o Satanás. Tá bom? Então, só uma dica, uma luz aqui, tá? 1/3 está com Satanás, mas 2/3 estão conosco, estão do lado do Senhor, né? Aleluia. Mais são os que estão conosco, diz a Bíblia, do que os que estão com o maligno. E na metade do versículo 4 fala: o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, esse é o intuito do maligno, né? Ele veio roubar, matar e destruir. Esse dar à luz, para muitos mestres cristãos, ele é como se fosse a ressurreição, porque Paulo, lá no capítulo 13 de Atos, na verdade, no início da sua viagem missionária, que nós já vimos também na igreja, quando começamos a ver Atos, ele, ao discursar lá em Antioquia, capítulo 13, versículo 32, ele fala assim, ó: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando ele fala da ressurreição, ele fala de Jesus sendo gerado filho de Deus por meio da ressurreição. Então, voltando aqui agora para Apocalipse 12, versículo 4, quando fala que tapa da luz, muitos mestres cristãos falam, olha, nesse momento acontece a ressurreição dos crentes vencedores, dos cristãos vencedores. Porém, como a gente tem visto já desde o começo da nossa mensagem, o Senhor, ele tem os vencedores que já faleceram e tem os vencedores que serão ressuscitados na sua vinda. Porém, não somente isso, não é? Ele
não só vai ressuscitar, mas ele vai arrebatar aqueles que estão vivos. Então, Lucas, passa mais um slide, por favor. Então, esse dar à luz, ele está representando aqui a ressurreição daqueles que já morreram e morreram vencedores, e o arrebatamento daqueles que estão vivos e que pertence ao filho varão, porque o versículo 5 que nós estamos lendo fala: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Geralmente nasce o quê? Um bebezinho, não é? Ninguém, nenhuma mulher dá luz a uma pessoa madura, adulta, mas aqui nós estamos vendo que são sinais, são figuras para a gente poder entender, né? Então, filho varão é filho homem, formado, maduro, pronto, que aqui fala, ó, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Cetro é o símbolo de poder que fica na mão do rei. Então, o filho varão, ele vai reger. O que ele vai reger? Ele vai conduzir, ele vai governar as nações. Quando vai ser isso? Tá? Lá no milênio, que será a nossa 16ª aula, última aula que nós vamos ver aqui de escatologia. Então, aqui, eles são arrebatados, são ressuscitados aqueles que já faleceram, dormiram no Senhor, e nós, né, pela fé, eu gosto sempre de proclamar, né, eu proclamo sempre assim, Senhor, pela fé eu serei arrebatado. Glória a Deus, aleluia, né? Você já tem que estar tendo um espírito de vencedor, tá bom? Não quero ficar aqui na grande tribulação, tá? Então, é isso aí. O filho varão, ele é a parte, tem a mulher, nós vamos entender assim, tem a mulher que representa todos os filhos de Deus, em todas as épocas, mas o filho varão, que é o vencedor, é a parte mais forte da mulher, tá bom? Creio que está claro para nós isso daí, né? Então, nós hoje estamos vivendo, estamos crescendo em vida, estamos amadurecendo, porque nós queremos ser o filho varão para reinar aquele dia com o Senhor. E o versículo 5 continua: E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Tá bom? Eu vou pular o versículo 6, mas eu volto nele. Eu quero já ir lá para o versículo 7. O Lucas poderia já passar mais uma. O que acontece aqui no versículo 7? Quando esse filho varão chega nas nuvens, chega nos céus, há uma luta de Miguel e os anjos pelejando contra o dragão. E o 8 fala: Todavia, não prevaleceram nem se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então você tem hoje na terra, que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, tá certo? Há um domínio das hostes satânicas, mas nesse período, quando o filho barão é arrebatado e ele, junto com Miguel, eles destronam Satanás dos ares, ele vem para a terra. Por isso que aqui na terra, aí começa a grande tribulação. Esse período é um período muito negro, né? O sol vai se escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, aqui vai haver muitas catástrofes, tá? Nós já falamos algum pouco disso e falaremos nas mensagens seguintes. Ah, o importante tocar aqui, que eu gosto muito, que, por um lado, ele é diabo,
Por outro lado, esse dragão, né, é diabo. Por outro lado, ele é Satanás. Satanás quer dizer o seguinte, adversário. E diabo quer dizer acusador. Então, nós somos do Senhor e temos o mesmo inimigo que o Senhor tem. Compreende? Por um lado, ele é adversário, ele é contra tudo aquilo que nós nos levantamos para fazer, seja pregar o evangelho, seja cuidar de pessoas, seja edificar a igreja, seja acolher as pessoas. Satanás é adversário, ele é contra tudo aquilo que é Deus. E ele também tem esse lado diabólico, por isso que ele chama diabo, de acusar. Ele chega na presença de Deus e acusa. Ó, tá? Tá vendo ali fulano? Tá vendo ali cicrano? Tá bom? Só que para o vencedor existe um segredo, que aqui fala, olha, o 10, né? Versículo 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Esse é o diabo. O mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Quer dizer, ele não se cansa, tá bom? Mas olha aqui o segredo do filho varão, o segredo teu, o nosso segredo para sermos vencedores é o versículo 11. Fala assim, ó: Nós, pois, o vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus, né? Nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós, Amém. tá bom? Então, quando Deus nos olha, ele não olha o nosso pecado, ele olha o sangue. Lembra que o Senhor mandou lá no Egito as pragas? A última praga era do destruidor. Ele ia entrar nas casas e matar os primogênitos, tal. Aí Moisés falou, mas olha, imola ali um cordeiro e o sangue você passa nas vergas das portas. Quando esse anjo destruidor passar e ver o sangue, ele passa por cima. E a casa que não tinha o sangue, o filho primogênito morria. Então nós hoje, meus queridos, nós temos uma marca muito forte, que é o sangue do Cordeiro. Nós não vemos, porque essas coisas são espirituais, mas o ser é satânico. Quando ele vê, ele bate em retirada. Glória a Deus. Nossa força não está em nós. O vencedor é aquele que aplica o sangue, tá bom? O vencedor não é aquele que nunca erra, mas o vencedor é aquele que erra, se arrepende, aplica o sangue do cordeiro. É tipo aquela expressão, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o vencedor. Não é aquele que nunca, não é o perfeito. Porque o perfeito é o Senhor que morreu e que o seu sangue nos comprou, nós somos dele. Além do sangue, fala, por causa da palavra do testemunho. Então, o nosso falar tem peso, o nosso falar determina. Quando você fala, né, você traz pela fé as coisas que não existem, né? Você aplica o testemunho, você aplica a palavra de Deus, e a palavra de Deus é espada, e a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. O sangue é de defesa, compreende? Mas o guerreiro, ele não tem arma só de defesa, ele tem arma de ataque. Qual que é a arma de ataque? É o testemunho, é a palavra do Senhor, que você dá, o filho varão deu, mesmo em face da morte, não amou a própria vida. Por isso tem uma festa nos céus, aleluia. Né? Satanás veio para a terra, vai vir para a terra naquela época, mas nós vamos estar nos céus regozijando. Aqui fala, festejai os céus e vós, o que neles habitais. Você habita nos céus?
Glória a Deus, né? Nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus, né? Aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nessa época que ele foi lançado aqui para a terra, vai faltar só 3 anos e meio, tá bom? É a data que eu pus aí embaixo do gráfico. Ó. Vai dar 1.260 dias, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso é 3 anos e meio. Então, eu gostaria de voltar no versículo 6. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, ou se alguém tem alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, ou quer fazer algum comentário, aproveite enquanto eu tomo uma água aqui. O ritmo tá bom, né? Podemos continuar, né? Pode continuar. Tá bom. Eu deixei o versículo 6 para agora, tá bom? E eu vou pedir para o Lucas passar mais uma tela aí para nós. Isso. Filho varão foi arrebatado, está nas nuvens com o Senhor, está diante do trono, está louvando ao Senhor. Satanás vem aqui para a terra. E aí, quem foi arrebatado é essa parte forte do povo de Deus. Porém, a mulher, que é o restante do povo de Deus, fala o versículo 6, nós vamos falar sobre ela. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Deserto aqui é um lugar desprezado, não é? Que ninguém dá nada, viu? Ou alguém aqui quer morar no deserto, né? As pessoas, o deserto, ninguém dá nada. Ela fugiu lá para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 260 dias. Perdão, 1.260 dias. Esse 1.260 dias equivalem a 3 anos e meio. Então ela foge para o deserto. Deus preparou esse lugar. Aqui fala, ó, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ela pudesse ser sustentada. Tá bom? Oh, como é que ela fugiu? Como é que ela conseguiu fugir? Ok? Então, nós temos agora que ir para o versículo 13. Tá? Versículo 13 fala: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dados à mulher as 2 asas da grande águia. Você há de recordar, quando nós falamos dos 4 animais lá de Daniel, o primeiro animal é um leão, tá certo? Que ele se separa e torna-se uma águia e tem essas 2 asas, tá bom? Essas 2 asas, e lá fala que foi lhe dado um coração de homem. Então, essas 2 asas é uma grande nação, tá certo? Nós inferimos na época lá que é os Estados Unidos, porque ele tem saída para os 2 mares, o Atlântico e o Pacífico, e ele pode estar o quê? Em qualquer lugar do planeta. Não sei se vocês viram aí, só fazer um parênteses aqui, essa semana passada, que os Estados Unidos foi jogar aquelas bombas de toneladas, né, para destruir, para entrar dentro da montanha lá do Irã e destruir
as usinas ali que produzem urânio enriquecido para a fabricação de bomba, porque o Irã quer fabricar as bombas, porque tendo a bomba, o inimigo número um deles é Israel, e ele joga a bomba lá para destruir toda a nação de Israel, todo o povo de Deus, tá bom? Então, de uma maneira preventiva, os Estados Unidos foram com aqueles aviões B-2, o nome dele é Spirit, olha o nome que deram para o avião, né? É um avião que tem autonomia e ele saiu ali pelo Oceano Atlântico, em direção lá ao Irã. Só que para despistar o Irã, eles saíram com a mesma quantidade de avião desses B-2 aí, B-2 Spirit, pelo Pacífico. Então o Irã ficou preocupado deles chegarem pelo Pacífico e, na verdade, eles chegaram pelo, pelo Atlântico, cruzaram ali o mar Mediterrâneo, soltaram as bombas e voltaram. Quer dizer, ele vai, ele volta. Então ele tem essas asas, tanto para o Ocidente como para o Oriente, ele tem essa capacidade. Então, o que que a gente infere aqui, sempre guardando, tá? É, a devida, o devido cuidado de que isso não está no manual dos estudos bíblicos de escatologia tradicional. É que nós já falamos já Deus, estou só reafirmando aqui, porque tem gente nova, nós costumamos a trazer o estudo e aplicar na época atual, tá bom? Então, na época atual, ninguém tem essa mobilidade, essa velocidade, como tem os Estados Unidos, tá bom? Então, estou inferindo aqui de que essas duas asas são toda essa frota é de navio, né, que também que serão usadas, a Força Aérea, a Força Terrestre, para resgatar essa mulher, que são os filhos de Deus, que aqui ficaram, que estarão sendo perseguidos pelo anticristo, pela besta, tá ok? Para levar para esse deserto, tá bom? Continuando lendo, fala: foi dados à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, e aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que dá tempo, tempos e metade de um tempo, são os três tempos. Um tempo é um ano, tempos são 2 anos, são mais, dá 3 anos, e metade de um tempo é meio ano. Então, a duração dessa perseguição, a duração desse reinado do anticristo aqui na Terra será de 3 anos e meio. Bom, ah, passa mais o Lucas. Então, se nós olharmos aqui um mapa, tá ok? Você sabe que as duas potências hoje que estão rivalizando e elas estão, tipo, economicamente, militarmente, quase se equivalendo, embora os Estados Unidos, que a águia ainda está muito acima, né? Se você olhar esse mapa, o que está aí em volta da cor. Desculpa que eu sou daltônico, eu usei uma cor que já nem sei qual que é. Eu acho que é amarelo, tá? Vocês me entendam. O do lado esquerdo, vai com a flechinha aí, Lucas, para me ajudar. Aqui do lado esquerdo, se você olhar, não tem a figura aí, não dá para perceber a figura de uma águia que ela está praticamente pousando, não é? Você vê a cabeça da águia, você vê a asa para trás, ali atrás, você vê é, é, os pés dela, que seria a América Central ali, ó, Caribe e tal.
E do lado direito, eu coloquei uma cor vermelha, espero que seja, né? Você tem aí um dragão, ok? Você tem a cabeça dele ali sendo a Europa, os braços de cima sendo os Países Baixos lá, o braço de baixo aqui sendo, ah, como é que chama esse país aqui? Isso, Egito, né? E você tem os pés aqui, dois pés aqui, um é a Índia, outro é a China, você tem todo um corpo que é a Ásia, enfim, tá certo? Ah, não sabemos por quê, mas essa é a configuração que tem hoje o planeta Terra. Se você pegar aí o paramotor do Ademir e subir aí uns 12 mil metros por aí, ou mais, né? 30 mil metros, você vai ver a Terra com essa configuração. Isso é muito interessante, né? E a águia está pousando aonde? O Apocalipse fala que vai pousar no deserto. Então, nós estamos inferindo que esse deserto seja a América do Sul. Passa mais uma aí, Lucas. Esse área central ali, marcada, é onde vai ser o palco das maiores guerras, maiores perseguições, tá? Então eu creio, né? Eu estou inferindo que essa águia vai ajudar esse povo perseguido, que é a mulher, e levar para a América do Sul, tá bom? Timur, Oi. eu mandei aí no grupo uma outra foto para visualizar melhor o desenho da águia, do dragão e do filho varão. Ah, legal, legal. Aí, não sei se pode auxiliar nisso daí. Não, legal. Não sei se tem como projetar agora aí, mas eu acho importante, eu acho legal. Obrigado aí pela contribuição. Tem, Lucas, como projetar agora? Senão depois o pessoal vê no grupo. Edmur, inclusive, enquanto ele tenta ver aí, uma dúvida sobre isso, algumas dúvidas, né? Que até pelo desenho do mapa, que o deserto realmente é a parte da América do Sul, onde está o Brasil, que sustenta a águia, ou, né, o que é levado pela águia. E outra questão que dizem é que o anticristo poderia vir realmente da região ali da Córcega, Sardenha, Itália, porque é onde fica a boca do dragão. Seria isso? Se você olhar bem o mapa, você vai ver que a Itália, tá bom? A Itália é muito bom esse mapa aí, né? Muito bom. Uma águia pousando no deserto, afrontando aí o dragão que quer pegar o filho varão. Muito bom. É isso aí. Mas se você voltar, Lucas, agora anterior, vai explicar. Eu fico assim, eu fico maravilhado com isso, né? Eu acho que isso aí só pode ser coisa de Deus, né? Aqui, bem embaixo ali, Lucas, leva o cursor até ali, ó. Não, lá na Itália. Tá vendo a Itália? Aí, a Itália. Não parece uma língua, a língua do dragão? Ele tá de boca aberta para pegar o coisa, a Itália e a Córcega. Formam uma língua aí querendo devorar, e uma bocona bem aberta. Entendeu, Esteu? Por quê? Porque é do continente europeu, e por isso que está com 12 chifres, 10 chifres, tá bom?
porque é a cabeça do dragão, é a Europa, é a zona do euro. Então, a cabeça do dragão é que vai morder, que vai comandar. É a cabeça que comanda, tá bom? O corpo aí é a força. O que que é a força do dragão ali? Os pés ali, é a Índia, a China. O corpo ali é a União Soviética, tá bom? Irã, Iraque, é os países muçulmanos, tá? A Arábia, onde o Lucas está colocando, é a Arábia, são os braços inferiores aí do dragão. Lá em cima você tem os braços superiores, que é a Noruega, a Finlândia lá, tá? A, a Inglaterra ali, Lucas, é a coroa do dragão, tá? Tá vendo? Tá meio afastado um pouquinho, é uma coroa. Enfim, você pode verificar várias situações aí, sabe? Mas é todo o que nós estamos falando em figuras, por favor, viu, irmãos? É em figuras. Na verdade, é um sistema satânico que está se formando há muitos anos. E ele vai crescendo, vai tomando volume. Quando acontecer, muita gente nem vai estar percebendo, ok? Por isso que os Estados Unidos está saindo de tudo que ele está envolvido lá na Europa. Ele está se isolando, ele está ficando forte, mas isolado, do outro lado, né? Não está querendo entrar muito em, mas se bem que ele não aguenta, né? De vez em quando ele vai lá jogar uma bomba, mas ele sai. Mas o que que acontece é o seguinte, nos últimos tempos ele vai ficar totalmente isolado. Isso é importante para ele poder ter decisão sem ter que dar respeito à obrigação, sem dever obrigação para ninguém, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Então, isso, irmãos, é coisa de Deus. Você olha assim e fala, Senhor, só o Senhor podia ter feito isso aí. E por que que nós somos o deserto? Porque ninguém dá nada para nós. Ninguém dá nada. Quem que nós somos? Até pouco tempo atrás, achava que a capital do Brasil era a, como é que chama? Da Argentina. Fugiu, olha, tá dando um branco em mim. Buenos Aires. Lá fora é assim. Eles não sabem o que que é o Brasil, né? Quem somos nós? Passa mais uma, Lucas. Isso aí nós já mostramos quando estava estudando Daniel, tá vendo? O palco do anticristo ali, a luta toda, o urso, o bode, o carneiro, o leopardo de sete cabeças, os muçulmanos, tá bom? Isso você vai entender melhor vendo as mensagens que já foram dadas. E eu coloquei aqui uma figurinha da América do Sul, ah, mais em destaque aí, cheio de alimentos. Pode passar mais uma. Então veja bem, quem for acolher a mulher, pai, vamos supor que não é o Brasil, tá bom? Vamos supor. Eu tenho plena certeza que é América do Sul, mas o Brasil é o que tem a liderança, né? Vamos supor que não seja, tá ok? É, Quem seria? Para onde a águia vai levar as pessoas? Você pode falar, bom, pode levar para ela mesma, não é? Para os Estados Unidos. Só que o que acontece? Os Estados Unidos tem uma política agora contra a imigração. Eles estão construindo muros, estão deportando todo mundo que é estrangeiro. Eles querem uma América só deles, uma América grande, mas só deles. Então, para lá não vai levar para eles. Tá, a África é grande, não caberia todo mundo lá, viu? Mas a África, a situação não é fácil. Só você pegar.
guerras, guerrilhas, fome, doenças, pobreza extrema lá. Entendeu? Qualquer coisa tem uma treta. Levar para a Europa, não, porque eles vão estar fugindo de lá. Levar para a Ásia, também biblicamente falando, não é viável. Tem aqui a Austrália, aqui na direita, aqui embaixo, tá? Mas a Austrália só é habitável no litoral. O centro dela é um deserto terrível. Então eu vejo a América do Sul, o Brasil, com esse potencial de acolher, mas não é só acolher as pessoas, alimentar as pessoas. Então, pedi para o Lucas passar mais um, essa foi uma reportagem que eu peguei já há um tempo, isso em 2020, o Brasil foi considerado um país acolhedor, tá ok? Embora o nosso governo hoje não é nada acolhedor, mas nós estamos falando isso lá para frente, tá? Nós vamos ter um governo que é pró-Israel, pró-igreja, pró-acolhedor. Nós já falamos aqui do crescimento do número de cristãos no Brasil, uma coisa fantástica, tá bom? Mas só para você ter uma ideia, isso aqui foi uma pesquisa, pesquisa não, isso aqui é constatação, né? Fonte da ONU, tá bom? O Brasil, no lado direito da balança aí, de 2011 a 2018, ele acolheu 1 milhão de refugiados. Só que de 2019 a 2020, olha o tanto que cresceu, tá? Praticamente dobrou. E agora saiu uma pesquisa essa semana, né, já estava pronto aqui, nem deu para inserir aqui no nosso estudo, né? Que cresceu muito mais ainda o número de refugiados aqui no Brasil, proveniente de onde? Da Venezuela. A gente sabe que a Venezuela está tendo uma perseguição muito grande das pessoas e o Brasil está acolhendo. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Ele está aprendendo a acolher, não é? Ele sempre foi, desde o seu descobrimento, um país acolhedor, só que agora está crescendo numa velocidade muito grande, que quando for necessário acolher a igreja, os israelitas, já estamos o quê? Já capacitados, né? Como poderíamos dizer assim, tá bom? Uma outra coisa que faz com que a gente seja um país acolhedor, passa mais um aí, Lucas, é a formação do nosso povo, a nossa formação. Nenhum país do mundo teve uma miscigenação tão grande como o povo brasileiro. Tá bom? Um dia, se quiser, a gente pode dar uma aula sobre a formação do povo brasileiro, desde o descobrimento até os dias atuais. O brasileiro, ele é uma coisa assim especial. Se você vê aqui, ó, embaixo eu coloquei, tinha o índio, chegou o branco e depois chegou o negro. O índio cruzou com o branco e saiu o mameluco, tá ok? Esse mameluco, numa tradução assim mais popular nossa, seria o caboclo, o caipira, tá? Mas o branco também se miscigenou com o negro. E daí saiu o quê? O mulato, né? O crioulo, o sarará, vem daí. Mas o índio também se miscigenou com o negro. E foi aquela confusão, né? Por isso que chama cafuso. Tô brincando, né? Não é por causa disso, não. Deram o nome de cafuso. Pelo menos aprendi assim na escola, né? Que na verdade é a cor parda. Só que o cafuso misturou com o mameluco com o mulato com cafuso, e depois vieram o quê? As
imigrações, depois da escravidão, o Brasil precisou de mão de obra para tocar as lavouras aqui de café, principalmente aqui no nosso estado, São Paulo. Aí migrou para cá o italiano, o espanhol, o holandês já foi lá no Nordeste, o alemão é lá no Sul, o turco, o japonês, enfim, o mundo todo veio para cá. E eu não coloquei as flechas aqui, ó, até esqueci, mas seria aqui uma mistura. Então, por isso surgiu nós. Então, quando você está lá fora, entendeu? As pessoas te recebem tão friamente e você fica abraçando todo mundo, beijando todo mundo, que a gente não liga com isso, né? Todas as viagens que eu fiz, sou eu mesmo. E as pessoas até um pouco, depois começam a acostumar com você lá, elas até começam a entender o jeito brasileiro de ser, tá bom? Mas qualquer um que chega aqui, a gente acolhe, olha lá, põe até dentro de casa, dá comida. O brasileiro foi se miscigenando, então, um exemplo, o meu avô paterno, o meu tataravô, na verdade, veio de Portugal. O meu avô materno nasceu aqui, tá? O meu bisavô materno veio da Itália, os Frigeri. Os paternos são os Bernardes, tá? Mas quando chegou aqui, ele nasceu lá, mas chegou aqui, ele casou com uma baiana, que é a minha avó, né? Nasceu minha mãe, e meu pai casou com essa, que é de português, casou com essa italiana. Então, só para você ter uma ideia, né? A minha esposa já veio os antepassados delas vieram de Almeria, lá da Espanha. Por isso que quando ela toca a castanhola, tem que sair de perto, porque a coisa ferve. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: aí eu casei com ela, tive 3 filhos. Esses já casaram com outros. Essa miscigenação nos tornou um povo especial. Nós temos ali a preguiça do índio, nós temos a tranquilidade do índio, a despreocupação do índio, nós temos ali a ansiedade do branco, a força do branco, né? A, nós temos também o labor do negro, não é? E eu não quero entrar aqui, mas tem a questão de musicalidade, né? Tem a questão de artes, tem a questão de experiência de vida. Então, nós, irmãos, somos um povo que Deus foi preparando para esse dia, quando for chegar. Ok? Passa mais uma. Eu falei que não é só questão de acolhimento, porque não adianta nada se acolher alguém, né? Já pensou? Fala, irmão, estou precisando, a Roseli viajou, estou precisando no final de semana ficar na casa de algum irmão. Aí, tá? O Estevão me acolhe, mas não tem comida, né? Não se preocupou. Tem comida, tem, mas não se preocupou. Ele tinha os compromissos de arrumar comida. Então, não adianta você acolher. Brincadeira, hein, Estevão? Porque eu sei que você se acolhe muito bem e faz um churrasco muito bom. O... Mas e a comida? Então, veja que impressionante como a gente tem que valorizar o nosso país, embora os políticos não mereçam a nossa fé. O Brasil ele foi considerado o grande celeiro do mundo. Tá? Esses dados que eu estou passando aqui para vocês é dados da, da ONU, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui os principais produtos que a gente consome, tá ok? Então, pega aí soja. Nós somos o maior produtor mundial e somos o maior exportador mundial de soja, tá ok? 50% das exportações para o mundo é o Brasil que faz.
Eu quero dizer o seguinte, irmão, nós nunca vamos ser uma nação tecnologicamente avançada, entendeu? O Brasil, né, tecnologicamente, ele tem satélite, ele tem smartphone de última geração. Não. Também não seremos um país industrial, daqueles que, né? Pelo contrário, nós exportamos a matéria-prima e acabamos importando o pessoal lá fora manufatura e manda para nós, né? Então, mas nós seremos, e nós somos, não é que nós seremos, o Brasil já não é um país do futuro com relação ao alimento, ele já é uma realidade. É os dados que eu estou passando para você aqui, tá? E o Brasil vai crescer muito mais. Ao café, nós somos o maior produtor e o maior exportador, sendo 33% de toda a exportação do mundo sai aqui do Brasil. Suco de laranja, somos o maior produtor e o maior exportador. 75% da exportação de suco de laranja sai aqui do Brasil. Açúcar, somos o maior produtor mundial e o maior exportador. 36% nós participamos. Carne de frango, nós somos o terceiro maior produtor mundial, mas o maior exportador mundial. Porque muita gente produz, mas fica com ele. O Brasil tem comida para colocar aqui dentro, é que tem uma má distribuição, uma má administração. Então, nós ainda temos pobrezas mil, né? Nós ainda temos uma série de situações mas porque o poder público só pensa neles, não pensa na população. Mas em questão de produtividade, a carne bovina, somos o segundo maior produtor mundial e o maior exportador mundial, com 24%. Toda a carne que é comercializada no mundo, nós participamos com 24%. Então, esses números eu estou falando para você entender o seguinte, que quando a mulher chegar, é lógico que esses produtos não vão para fora, porque vai estar em guerra, a coisa vai estar maior confusão, mas esses produtos vão estar aqui. Dá para sustentar muita gente. Passa mais um, Lucas. Esse aqui já é um dado de 2023, tá bom? Não tenho ainda o de 25, ou de 24, nem o de 25. Mas eu estou colocando aqui para vocês verem que o Brasil, em 2023, você pegar, juntar tudo, fruta, verdura, cereais, carne, queijo, ovos, azeite, tá bom? O Brasil é o primeiro país mundial com, com 179 milhões de toneladas, superando Estados Unidos, Canadá, Ucrânia e assim por diante. Ok? Ah, sabe que lugar que o Brasil era há 20 anos atrás? Alguém pode dar um chute? Alguém falou 16º, tá certo, entendeu? Nós éramos lá atrás. Isso é de 20 anos para cá que vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. O ano passado nós éramos o segundo. Perdão, 2022 nós éramos o segundo. Em 2023 somos o primeiro. Mais um gráfico aí, Lucas. Isso aqui é uma projeção, tá? Que é feito por um Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA. Ele a cada biênio aí ele faz uma projeção, tá? Quanto que o mundo deverá aumentar a produção de alimentos para atender o crescimento de demanda em 2026 e 2027? E o Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 45% no período. Então, veja bem, de todos os maiores, lembra aquela lista que eu falei dos maiores produtores lá? Eu falei dos produtores e falei dos exportadores, né? Então, os Estados Unidos vai crescer 10% em 26, 27
a sua produção de alimentos. Canadá, 9%. A União Europeia, juntando os 27 países, né, vai crescer 12%, a Rússia vai crescer 7%, a China, 15%, a Austrália, 9%, e o Brasil vai crescer a sua produção em 41%. Nós estamos falando 26, o biênio, 26 e 27, que eles fazem de 2 em 2 anos. Ok? Enfim, não sei que hora que está aí, eu tô sem relógio aqui. Que hora que é? Mas eu vou parando por aqui, 9 Luciano. horas e 5 minutos. Ah, ok. Tá bom, então.